O mundo tem mais habitantes e as cidades crescem, o transporte fica caro e lento, e as estradas congestionam. Trens e metrôs ajudam, mas não resolvem tudo. O grande desafio é o crescimento das cidades. Elon Musk, multibilionário, CEO da Tesla e agora do Twitter, vê a solução de tráfego como tridimensional. Para ele, túneis são a resposta. Nossas ruas são planas, enquanto prédios são verticais. As cidades verticais exigem mais mobilidade, mas falta espaço para poder ampliar as ruas. Esse desafio é global, principalmente em lugares muito populosos e também que já foram desenvolvidos antes do tempo. Contudo, empresas inovam em transportes, buscando sempre uma solução e o lucro. Desde 2011, a China explora a ideia de um ambicioso túnel conectando Dalian a Yantai no Estreito de Bohai. Planejado para ser o maior do mundo, esse túnel, com impressionantes 105 quilômetros, superaria a soma dos dois líderes atuais, Seikan, no Japão, e o Eurotúnel, que liga França e Reino Unido. A China enxerga enormes benefícios nesse projeto. Primeiramente, ligaria o leste ao nordeste do país, áreas que abrigam cerca de 500 milhões de habitantes. Atualmente, para fazer esse trajeto, é necessário contornar mais de 1.000 quilômetros de rodovias e passar pela movimentada Tianjin. Em segundo lugar, posicionar a China como pioneira na indústria de escavação seria um grande marco. Porém, as complexidades são inegáveis. Acredita-se que o projeto demandaria entre 15 a 20 anos e um orçamento superior a 45 bilhões de dólares. Hoje, uma viagem de balsa nesse trecho dura 8 horas. Com o túnel, o trem de alta velocidade reduziria esse tempo para apenas 40 minutos. As estimativas indicam um faturamento anual de 3,5 bilhões de dólares, tornando possível recuperar o investimento em cerca de mais ou menos 10 anos. Contudo, esses 10 anos só começariam após os 20 anos de construção. Isso significa que, na realidade, o retorno de investimento pode levar até 30 anos ou mais, e esse cenário otimista é específico para a China. Em regiões europeias com menor densidade populacional, projetos similares poderiam levar mais de meio século para oferecer esse retorno. A tecnologia de escavação necessária já está disponível, mas é lenta e muito onerosa. Curiosamente, após a conclusão de tais obras, a norma é deixar o maquinário enterrado, pois resgatá-lo é ou seria ainda mais caro do que apenas perder. Em resumo, a construção de túneis é uma decisão ponderada. Eles são considerados quando não há alternativa terrestre ou quando evitam problemas maiores. No caso chinês, parece que o benefício supera os obstáculos. Construir túneis tem sido uma forma tradicional de aliviar o congestionamento nas cidades. Mas o que aconteceria se pudéssemos tornar o processo de construção 10 vezes mais barato e, ao mesmo tempo, 10 vezes mais rápido? Será que nossas cidades estariam repletas de redes de túneis, aliviando eficazmente o congestionamento e tornando o transporte urbano ainda mais fluido? A resposta pode estar na visão e inovação de Elon Musk e sua empresa, The Boring Company. Musk, conhecido por revolucionar várias indústrias, parece estar de olho em revolucionar também a construção de túneis. Ele já demonstrou que pode tornar o que parece impossível em realidade, como fez com a SpaceX no campo espacial. Enviar algo para o espaço era notoriamente caro, o preço era exorbitante e estava em torno de 18.500 dólares por cada quilo. Parecia um preço aceitável, até a SpaceX entrar em cena. A empresa de Musk conseguiu reduzir esse custo para impressionantes 2.720 por quilo. E como ele conseguiu essa façanha? A reutilização de foguetes foi um dos grandes marcos, juntamente com uma série de melhorias progressivas em todo o processo de lançamento e recuperação desses lançamentos. Agora, esse olhar inovador está voltado para o mundo de construções de túneis. Musk
entende que transformar essa indústria seria essencial para reduzir os custos de escavação, e segundo informações do site oficial da The Boring Company, eles conseguiram atingir esse objetivo. Vamos olhar para os números para ter uma perspectiva melhor. Projetos convencionais de túneis, especialmente aqueles como os de metrô, têm um custo de construção que varia entre 100 milhões e 1 bilhão por milha escavada. Isso é uma soma bem significativa. No entanto, na abordagem da The Boring Company, referida como Loop, tem um custo de apenas 10 milhões por milhas. Essa diferença de custo é realmente revolucionária. Mas Musk sabe que apenas cortar custos não é o suficiente. A velocidade com certeza é essencial. Curiosamente, a velocidade de escavação padrão de métodos tradicionais é descrita como sendo 14 vezes mais lenta do que uma lesma. A Boring Company pretende transformar essa estatística com uma combinação de técnicas e inovações. Primeiro, eles propuseram iniciar a escavação diretamente do solo, evitando a necessidade de cavar um poço inicial. Além disso, a instalação de concretos de sustentação acontece simultaneamente à escavação, eliminando atrasos. Eles também superalimentaram as máquinas escavadoras, triplicando sua potência e otimizando o sistema de resfriamento. Outras inovações incluem a substituição do tradicional sistema de trilhos por pneus de borracha. Isso traz múltiplas vantagens: economizam instalação, reduz a manutenção e minimiza os riscos associados ao descarrilhamento. O compromisso com a eficiência é bem evidente em todos os aspectos do projeto, desde construir máquinas de escavação internamente até utilizar materiais escavados na produção de tijolos. Cada etapa foi meticulosamente muito planejada. O tamanho padrão dos túneis também foi otimizado para 3,65 metros de diâmetro. Além disso, a empresa optou por veículos exclusivamente elétricos, tornando os túneis mais limpos e reduzindo a necessidade de sistemas de ventilação complexos. Em relação à experiência do usuário, houve uma mudança. A ideia inicial era um skate, onde os carros poderiam estacionar em cima e seguir o fluxo. No entanto, isso foi reformulado e agora o próprio carro faz a viagem desde que atenda a certos critérios, como, por exemplo, ser elétrico e autônomo. Isso aqui poderia até mesmo ser um pouco tendencioso para o que a Tesla já faz, sendo ela uma também das companhias de Elon Musk. Falando em inovação no transporte, não podemos esquecer o conceito do Hyperloop proposto por Musk lá em 2013. Ele visualizou um sistema de transporte de alta velocidade em tubos selados, utilizando propulsão elétrica e levitação magnética. Esta seria uma maneira revolucionária de conectar cidades, transformando horas de viagens em minutos. E em espírito colaborativo, Musk abriu a ideia para que empresas de todo o mundo pudessem contribuir. A visão de Musk para o transporte urbano é nada menos do que revolucionária, e com testes já em andamento, o futuro parece ser muito promissor e está mais perto do que eu e você imaginamos. Diversos empresários, governos e engenheiros buscam desenvolver uma tecnologia. O bilionário Richard Branson lidera essa corrida. Em 8 de novembro de 2020, um teste foi realizado em Las Vegas. Esse teste alcançou 172 km por hora, cobrindo 500 metros em apenas 15 segundos. A empresa de Branson, a Virgin, afirma que as cápsulas poderiam superar 1.000 km por hora. Segundo a BBC, isso significa ir do Rio de Janeiro até São Paulo em apenas meia hora. Além disso, a Virgin Hyperloop pesquisa rotas globais. Por exemplo, ligar Dubai a Abu Dhabi em apenas 12 minutos. Outra empresa na corrida é a Hyperloop Transportation Technology da Califórnia. Ela já tem um túnel de testes. Empresas como Harrods, Zeleiros e Transpod também competem. O melhor de tudo é que essa tecnologia é totalmente ecológica e, com painéis solares nos tubos, torna-se simplesmente autossuficiente. A Investopedia comparou o Hyperloop a trens rápidos. Para uma rota como Los Angeles a São Francisco, o Hyperloop seria mais veloz e econômico.
Porém, os custos ainda são incertos. A tecnologia, ainda em desenvolvimento, tem desafios técnicos a superar. Enquanto Elon Musk pensa em túneis, outras empresas veem potencial no transporte aéreo. Essa inovação também pode estar mais próxima do que nós pensamos. A mobilidade urbana enfrenta um novo marco, o surgimento dos eVTOLs, veículos elétricos de pouso e decolagem na vertical. Essa inovação tem potencial para transformar o futuro dos transportes, e várias empresas já estão embarcando nessa jornada. Um dos principais protagonistas nesse cenário é a Uber. Conhecida mundialmente pelo seu serviço de compartilhamento de caronas, ela mostrou interesse em se expandir para os céus através do projeto Uber Elevate. Fundado em 2016, esse projeto não foi apenas uma tentativa ousada de voar sobre o tráfego congestionado. Foi uma proposta inovadora que uniu reguladores, líderes políticos, incorporadores imobiliários e gigantes da tecnologia. Juntos, esses atores começaram a esboçar um futuro aéreo compartilhado. O Uber Elevate se diferenciava não apenas por ser aéreo, mas também pela sua estratégia de implementação. Em vez de pegar passageiros na porta de suas casas, as aeronaves partiriam de hubs localizados em locais estratégicos, como topos de edifícios, por exemplo. Imagine só, você caminha ou utiliza outro meio de transporte até esse hub. Acessa o aplicativo no celular, faz a reserva e em poucos minutos está voando pelo céu da sua cidade. E a parte mais surpreendente, o custo projetado era similar ao de uma corrida do UberX. Contudo, como a Uber nunca investiu em ter uma frota própria de carros, a estratégia para o eVTOLs foi bem semelhante. Em vez de fabricar as aeronaves, buscaram parceiros. Assim, em dezembro de 2020, uma jogada surpreendente ocorreu. A Joby Aviation adquiriu o Uber Elevate. A transação fazia sentido, uma vez que a Uber já havia investido $50 milhões na Joby e se comprometeu a aportar mais 75 milhões depois dessa aquisição. Os planos da Joby Aviation são ambiciosos e impressionantes. A empresa promete aeronaves que combinam velocidade, silêncio e acessibilidade. Seu design visa transportar até 4 passageiros além do piloto e atingir velocidades de até 240 km por hora. Além disso, a aeronave poderá percorrer até 320 km em autonomia com uma única carga. Porém, em um mercado tão inovador, a concorrência sempre é acirrada. Grandes empresas com décadas de experiências e recursos quase ilimitados também estão de olho no potencial do eVTOLs. A GM, gigante do automobilismo, durante a CES Consumer Electronics Show de 2021, revelou seu conceito. Um vídeo apresentado pela empresa sugeria que a tecnologia para voos privados estaria disponível em aproximadamente 5 anos. Enquanto isso, a Embraer X, braço inovador da fabricante de aviões Embraer, também almeja uma fatia significativa desse mercado promissor. Eles não estão apenas projetando um eVTOLs, mas também sistemas de controle de tráfego aéreo urbano, conhecidos como o ATM. A ideia é garantir que, à medida que essas aeronaves se popularizem, haja infraestrutura para voos seguros e eficientes. Além das tradicionais empresas de aviação e automobilismo, empresas de drone também entram nessa competição. Afinal, em essência, um eVTOL é um drone ampliado e mais sofisticado. A chinesa Ehang é um exemplo disso. Ela oferece uma perspectiva única, propondo um sistema que controla múltiplos drones simultaneamente. Mas como em todas as indústrias que nascem, há desafios. E esses desafios levaram algumas gigantes como Boeing e Airbus a reavaliar a sua participação. Ambas, afetadas pela pandemia e outros fatores, e interromperam seus projetos de eVTOLs. A incerteza se estende até uma pergunta: quando esses veículos dos ares estarão prontos para operação comercial? Embora a resposta exata seja bem evasiva, o que é inegável é o interesse e o investimento contínuo nessa tecnologia. Rumores até sugerem que a Tesla pode entrar na competição, aproveitando toda a sua expertise em veículos elétricos e seu conhecimento em aeronáutica adquirido através da SpaceX.
Inclusive, eu já postei um vídeo completo sobre esse transporte que sim, o Elon Musk já confirmou. Este mercado também chamou a atenção das forças militares. A Força Aérea Americana, por exemplo, demonstrou interesse nesse tipo de eVTOLs. Seu envolvimento poderá acelerar a regulamentação e a adoção de todas essas aeronaves. As coisas evoluem muito rapidamente, parecendo uma ficção científica, mas isso tudo já é realidade. A empresa de Elon Musk, a The Boring Company, concluiu 2 túneis de transporte. O mais recente está em Las Vegas. Grandes hotéis e cassinos já manifestaram interesse em ter seus túneis privados. Os eVTOLs progridem assim como a Hyperloop. Quando um país regulamentar e operacionalizar essas inovações, com certeza outros surgirão em seguida. Ninguém vai querer ficar para trás nessa corrida. Em breve, muitos optarão por viver em cidades menores e trabalhar remotamente. 2020 mostrou que isso é viável para todos nós. Novas tecnologias facilitarão a locomoção entre as cidades. Talvez o transporte público convencional se torne até mesmo obsoleto, principalmente em lugares como o Brasil, onde os contratos beneficiam poucas empresas. Com túneis de transporte subterrâneos, tubos de transporte de alta velocidade e eVTOLs, a face das metrópoles poderá ser completamente transformada. Uma coisa é certa, o futuro do transporte urbano é empolgante e está literalmente decolando. E você, como que vê todos esses futuros do transporte? Será que nós viajaremos dentro de tubos? Agora, se você ficou curioso para saber do tal carro que voa da Tesla, onde Elon Musk já anunciou ele publicamente, confira nesse vídeo que eu postei aqui no canal e que está na sua tela agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.